Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar novamente de um assunto que é muito importante, tá? Um assunto muito importante que já vem falado aí em alguns vídeos anteriores, tá? Nós vamos dar novamente muitas sacadas interessantes sobre esse assunto, que é sobre as caixinhas micro. Pois é, então, além disso, nós vamos dar uma ênfase aí de como fazer as entradas nelas, tá? Como encontrar o melhor ponto para a gente estar realmente fazendo as entradas, tá? E tirando aí um bom lucro aí do mercado, né? Fazendo boas operações, operações lucrativas no mercado. Ok? Então, bora pro vídeo. Então, olá pessoal, uma introduçãozinha bem básica do assunto, né? Entrando nas operações micros, a gente precisa entender algumas coisinhas antes de estar entrando no conceito logo de cara, tá? A primeira coisa são os fractais. O que que são os fractais? Eles são basicamente as estruturas que o mercado vai fazendo em um tempo maior em relação a um tempo menor. Ou seja, se o mercado a gente tem novamente uma perna de alta, deixa eu pegar uma cor diferente, um rosa. Se o mercado ele vem e faz uma, por exemplo, uma perna maior, uma perna de alta, seja ela qual for, a gente tem fractais se desenvolvendo, tá? E da mesma forma que tem um fractal desse daqui, ó, que já é um fractal completamente picotado em relação à perna anterior, a gente tem um fractal que ele é ainda menor, que tudo isso aqui, ó, esse canalzinho que se formou é só desta perninha aqui, ó. Tá? Então, os fractais eles vão ajudar a gente a talvez identificar o melhor ponto de entrada e tudo isso vão entrar a questão da Fibonacci, vai entrar na questão do ponto de entrada, as negações, as quebras e alvos e tudo isso vai estar correlacionado, ok? Ué, mas e aí? Como que eu vou usar esses fractais? Então, o fractal, pessoal, a gente, no caso aqui, ó, em relação ao micro, a gente não precisa trabalhar de times frames maiores do que 5 minutos. Por quê? Porque se a gente trabalha acima dos 5 minutos, a gente vai estar trabalhando com tempos que demoram a se formar. Então, não é micro mais, porque micro são coisas realmente pequenas, partículas que se quebram. Então, a gente precisa de tempos maiores que demoram a fechar e quebrar eles, fracionar eles em pedacinhos menores para a gente conseguir estar trabalhando e estar fazendo também nossas entradas da maneira mais afunilada possível, mais fraccionada possível, né? Assim a gente pega talvez o menor stop, a gente pega a operação no melhor ponto, a gente pega a operação realmente com o perfil risco-retorno muito bom. Mas, Juan, além disso, para que que serve o micro? Normalmente a gente entende o micro, principalmente quebrando ele em fractais, a gente entende também que isso demonstra para a gente de onde o preço vem. Mas o que que significa de onde o preço vem? Se eu tenho um preço vindo de um topo duplo, grande probabilidade disso aqui trabalhar uma reversão de mercado, onde eu posso estar o quê? Começando a fazer topos descendentes, em vista que eu não renovei um topo, ok? Isso já é um princípio muito importante. E normalmente, quando a gente vê isso aqui no micro e a gente está em uma pernada de alta, automaticamente o que que eu venho na minha cabeça? Que provavelmente a gente pode fazer o quê? Uma correção, né? Se eu tenho uma perna de alta, provavelmente se eu vejo no micro algo nesse sentido, o que que eu vou identificar? Uma possível quebra de caixinha, ou seja lá o que for, para mim voltar a fazer uma correção no macro, sendo ele o macro que a gente está tratando, o próprio 5 minutos, né? E a gente fez isso aí no, talvez no 1 minuto, ou talvez no 3 minutos, que eu também vou dar uma ênfase nos próximos passos aqui, ok? Então, fica aí, beleza? Então, além disso também, o que que a gente pode estar levando em consideração? Usem esse tipo de conceito em alvos maiores. Por quê? Porque se você tem um movimento nos 60 minutos, um movimento de alta, onde ele cai em um movimento de correção, se você pega e utiliza essa metodologia aplicada do micro em relação a um alvo de 60 minutos, vocês podem ter certeza absoluta que o grau de assertividade de vocês vai se potencializar em muito, porque você vai estar trabalhando no local certo, tá? Onde você vai estar balizado pelo macro e você vai utilizar o micro para fazer uma varredura total de todos os fractais possíveis, para quê? Para dar uma entrada perfeita naquele ponto perfeito também. Entenderam? Tá, dando sequência aí, vamos para as próximas etapas aí e entrar de fato no conteúdo, ok? O primeiro passo para vocês fazerem boas operações lucrativas no mercado
com esses tipos de estratégias de entrada nas operações micro é se inscrevendo no canal e deixando o like no vídeo, sabe por quê? Porque você contribui para o crescimento desse canal e também o desenvolvimento de muitos traders que buscam consistência no mercado. Você contribui, né, com o vídeo, assim, com o canal, dando seu like, dando sua inscrição, muitas das vezes pode estar te ajudando e às vezes o coleguinha do lado não sabe que isso existe, não sabe que esse tipo de conteúdo existe. E eu sei que eu estou entregando um conteúdo bom. Eu me esforço, eu faço de tudo aí para estar fazendo um conteúdo de qualidade, principalmente, porque eu não só entrego conteúdo, né? Eu não só jogo vídeo para vocês. Eu tento fazer uma coisa bonita, uma coisa legal, para que seja fácil entendimento, né? Dos traders. Então, em vista de tudo que eu falei, se valer a pena para vocês, estiver ajudando e vocês querem que também outras pessoas saibam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal, né? Ative o sininho e deixe o gostei, como está escrito aí no quadro. Ok? Então, vamos para o vídeo agora. Bom, pessoal, aqui no quadro a gente já está com alguns exemplos, tá? Alguns exemplos realmente aí de gráficos do mercado, né? Aconteceu no dia de hoje aí, alguns exemplos, eu quis mostrar para mostrar para vocês aí como que o mercado funciona, como ele se realmente desenha, tá? A gente tem um 5, 3 e 1, tá? Vou estar mostrando para vocês aí o que que eu observo nesses pontos e vamos estar dando uma destrinchada nas operações micro, ok? Algumas pessoas tomaram o stop, por exemplo, no 14, beleza? Então, vamos tirar a dúvida do 14 já de uma vez, depois a gente fala desta parte aqui, que é realmente a ênfase desse ponto, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, olha o 14, no 5. Eu sei porque eu fiz isso, tá? Eu coloquei uma FIBA aqui e eu sei que ele está acima dos 50%. Eu sei que ele negou um fundo do 12, né? Eu tenho vários critérios aí que pode levar em consideração a pensar em uma compra. Neste ponto era um 50% um pouco maior de um gráfico maior, né? Um 15, um 60, tá? Só que, vamos lá. Se você observa o 30, ou 30 não, o 3, o que que a gente vai ter aqui, ó? E eu sei que tinha uma pontinha aqui, ó. E a gente vai ter aqui, ó, máxima, mínima, 50. E se ele vem do 50, pessoal, a grande probabilidade ainda assim é rompimento de fundo. Neste caso, o 3 minutos, ele me ajudou muito a refinar esta operação de uma forma muito bacana, tá? Se eu quisesse usar o 1 minuto para me refinar essa operação, se o 5 está dando compra, eu olho o 3 está me dando venda, e eu olho o 1, olha, topo e fundinho aqui atrás de gatilho, tanto aqui como aqui, ó. Então, são fundos e são alvos para uma operação de 50%, certo? Ou seja, Juan, como que eu vou identificar isso daí agora? Você vai colocar uma linha aqui, você vai colocar uma linha aqui, você vai ver que ele está em um topo, e em topo a gente não compra, a gente vende. Agora, quando que eu poderia talvez fazer uma compra? Se talvez este candle aqui, por a gente operar os 5 minutos, parasse. Caso esse candle viesse, fizesse alguma coisa nesse sentido, tentasse romper o fundo, não desse e fizesse estrutura, máxima, mínima 50%, talvez sim, aí juntaria o contexto do micro com o macro, eu poderia fazer a compra, mas nesse ponto o contexto era de romper fundo. E se o contexto era de romper fundo, eu não posso fazer operações comparadoras até que prove o contrário. Então, nesse ponto, basicamente foi isso. Logo em seguida aí, a gente teve um movimento de baixa. Olha o que o candle 15, o 16 fez. Se você coloca uma FIBO nesta mínima e nesta máxima, nessa, independente da máxima que você colocar, você vai identificar 50%. Ele veio, fez teste 50%, tentou romper fundo. Não consegue romper fundo. Mas esquema de continuidade depende do contexto do gráfico menor. Por isso que a gente trabalha com os fractais, porque isso pode ser uma continuidade, mas depende da circunstância do micro. Olha só, vem, fez o que? O pullback, não fez? Olha aqui, ó, o pullback, que é essa pontinha que ficou aqui, ó, que testou. Tentou romper fundo, Juan. Não rompeu fundo. No minuto, Juan. Tentou romper, não rompeu, tá? Olha só, o próprio 3 minutos, a gente ainda assim vem de rompimentos, então a probabilidade poderia ser, até o fechamento desse candle aqui, ó, esse aqui ainda poderia cair, não é à toa que ele faz esse movimento aqui, ó, que depois que ele volta e nega. Então, no próprio 3 minutos, até então, o contexto era ainda dar a continuidade de baixa, normal, tá? Eu poderia ainda segurar minha operação. Agora, olha só, olha o minuto. Ele ainda fez mais um pullback de baixa para tentar romper o fundo, ou seja, ele fez um pullback, depois fez o fundo duplo que não conseguiu romper, tentou buscar mais um pouco de liquidez, tentou mais uma vez e negou.
Ou seja, nesse momento aqui, ó, se eu quisesse comprar ou neste candle aqui, ó, de princípio, poderia comprar? Sim, sim, senhor, poderia comprar. Só que, levando em consideração o que aconteceu, se eu opero o 5, eu ainda tenho que esperar um pouco. É o mais ideal. Espere um pouco. Mas eu poderia comprar aqui? Poderia, porque eu operaria talvez o 3, que eu vi aqui uma falha, tá? Nos 5 minutos eu tô vendo o candle testar o fundo e falhar. Enfim, cada um tem seu operacional, mas pelo minuto, obviamente, por ter subido, daria a operação, tá? Mas vamos levar para o 5 agora essa operação. Se o 16 tentou romper, não rompeu. Eu fui no micro aqui, que realmente iria subir. Ele subiu? Subiu. Onde que ele foi testar? Agora a nossa fibra está no lugar certo, como está na imagem. Teste nos 50%. Então, o que que eu tenho que levar em consideração nesse ponto? Que tá vendo esse candle aqui, ó? Do 3 minutos? Ele é este teste no 50%. Então, se ele veio testar o 50, viu ele no máximo, viu ele no ponto de parada e fechou abaixo, probabilidade tanto desse, quanto desse de romper fundo. Logo em seguida, ele rompe o fundo. Então, não tenha muito segredo. Ele caiu, e é isso. Se eu estou numa operação, eu vejo esse candle como projeção, mas eu não olho o micro, eu não tenho uma base. Mas vendo o micro aqui, eu já tive essa base, já tive a consciência de que o preço vem de uns 50% para romper o quê? O fundo, tá? Então, se ele vem romper o fundo, não faço compra. Bom, eu poderia colocar uma FIBO neste candle aqui, ó? Com certeza, que aí a gente fica abaixo dos 50, ele cai também, tá? É uma FIBO mais ou menos aqui, ó. Algo nesse sentido, acredito eu, porque aí o candle fica abaixo dos 50% do próprio candle aqui, ó, desse candlezão verde, e cai. Então, esse contexto todo desse movimento é esse, tá? Demos uma passada bem boa nele aí. Vamos pro próximo, para a gente falar aí do que aconteceu no mercado. Então, em seguida aí a gente tem esse exemplo, tá? Um exemplo que pode confundir as pessoas, mas a gente vai tirar esse coelho da cartola aí agora. Olha o 1, movimento de baixa, 2, movimento de alta. Eu poderia comprar no 3, Juan? E aí, o que vocês acham? Eu acho, deixe nos comentários aí também o que vocês acham aí dessas operações, principalmente desta aqui. Olha só, ele não testou 50% nem nesse movimento, nem nesse movimento, nem nesse movimento, tá? Olha só, o 50 tá aqui. Poderia pensar na compra, principalmente também porque ele andou acima dessa linha, né, e rompeu ela. Poderia pensar na compra no 3? Sim. Por que também? Olha aqui, ó, rompimento. Então, se esse vem o teste para baixo, vou com ele até os 50%, já que não deu alvo. Um minuto me confirmou essa operação? Com certeza, olha aqui, ó. Mínima, máxima, 50%. Olha o pullbackzinho em cima dos pontinhos de parada para mim ir até lá. Logo, no próprio 5 a gente tem um rompimento, então aí já entra no mérito de você continuar na operação. Olha o 3 minutos, continuidade de alta, olha no minuto, pullback de alta. Então, olha só os fractais se desenvolvendo e a gente não caindo em pegadinhas em nenhum momento no mercado, certo? Poderia fazer essa compra e daria tudo certo, né? Essa compra poderia acontecer no candle 4 do 3. Se o teste talvez fosse nesta linha aqui, poderia ser até melhor, né, nos 5 minutos. Mas saiba que ele não necessariamente precisa ir lá nessa linha rosa. Ele não tem essa obrigação. A obrigação dele é testar pontos de parada. Então, onde estão os pontos de parada? Olha aqui, ó. Ponto de parada pode estar aqui. O ponto de parada pode estar aqui. Ponto de parada pode estar aqui ou aqui. Ele poderia testar qualquer um desses para subir. Então, é preciosismo a pessoa querer um stop curto. E isso é ótimo. A pessoa precisa ter esse senso de querer um stop curto. Agora, saiba que se ele for sem você, você tem que saber o porquê, tá? Para você não ficar achando que o mercado ele é caótico e ele não dá operações boas, porque ele dá. Só que você tem que assumir o stop, tá bom? Este ponto já passamos, então tá tudo ok, tá? Este ponto que eu não tenho mais nada para falar. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? Ou entre no grupo aí do Telegram, que fica nas descrições dos vídeos, para vocês também fazerem a pergunta lá no próprio grupo, que a gente também pode responder, ok? Então, dando sequência aqui. O exemplo número 3, a gente tem o quê? Um movimento que ele faz uma possível resistência avançada, né? Famosa. Juan, como que eu saio disso, meu filho? Cara, é o seguinte. Olha o movimento do 1. Todos esses pontos da fila podem ser considerados pontos de correção?
Sim, com certeza, tá? Então, se eu considero pontos aqui de correção, eu olho o 3 minutos. Olha só o 3 minutos, olho o 5, olho o 3, olho o 1. Eu sei que eu estou vindo de uma correção, pessoal. Eu estou vindo de uma correção. E observem só que no próprio 1 minuto a gente fez 2 testes. Ou seja, além de teste de 50, a gente fez mais um 50 aqui, ó, para subir. Impressionante. E se você não observa isso, pode ser que vocês ainda caiam nessa pegadinha. Mas isso aqui é um 50. Olha só, uma onda. Aqui eu poderia colocar uma onda aqui no 1 minuto, que poderia o 50 estar aqui. Posso fazer isso aqui, ó. E eu não vejo ela no 5, tá? Provavelmente ficaria aqui, essa fibra aqui mais ou menos, mas ela não pode ser colocada no 5. Ela só pode ser colocada no 1, tá? Aí, se no 3 eu vim, fiz um movimento de 50, olha só o pouco que ficou faltando no 50. Vocês acham realmente que o preço não iria lá testar o topo? E mesmo que este candle possa ser um pullback aqui, ó, né, colocamos uma fibra, você acha que ele ainda assim não iria lá testar o topo vindo de uns 50%? Essas que são as perguntas que você se devem fazer durante o mercado. Porque se ele pode ir testar o topo, por que diabos eu vou botar uma fibra aqui e vou fazer uma operação de venda? Ah, Rô, mas e aí? Esse 50 ele existe, como é que eu posso sair disso também? De outra forma, que é o teste. Olha só, esse teste não foi para baixo? Se você pega uma fibra e coloca aqui, ó, ele não veio testar 50% primeiro deste candle, que é basicamente esse 50%, não foi? Então pronto. Então, se você tem mais ou menos mais esse critério para fazer uma operação, tudo bem, né? Eu estou novamente na operação. Mas toda essa explicação que eu dei é para quê? Para você não cair em pegadinhas de candles de reversão, tá? Porque isto pode ser uma faca de dois gumes para você, né? Então a gente tem que entender o contexto para dar uma refinada na operação e irmos a favor dela, tá? E se a gente tem certas probabilidades contra a nossa operação, a gente tem que, primeiro, ou eliminar uma delas, tá? Ou esperar uma delas falhar, beleza? E, por exemplo, no 35 ali nos 5 minutos, além disso, ele também testou para baixo, violinando a mínima do 34. Isso também poderia ser uma informação importante, né? Caso ele violina a mínima do 34, ele faz o quê? Pode voltar para o topo, né? Então, pode ser isso também utilizado neste exemplo. Próximo exemplo um pouco mais caprichado aí, com mais candles, né? Vamos estar identificando aí qual que foi o movimento. O movimento em si que eu quero estar explicando para vocês é esse daqui, ó, tá? Olha só, o movimento fez esse candle super vermelho aqui, ó, tá? Eu fico pensando assim, bom, a pessoa, se ela quer pensar em venda no 40, o que que ela tem que pensar? Se o preço vem de uma correção, quer dizer, de uma pernada de alta, o que que ele pode tender a fazer para a gente ter a continuidade do movimento de alta? Uma possível correção, né? Então, se a gente vem de uma correção, nossos primeiros alvos são os pontos de parada, 50% e etc. Então, ok, se é 50%, deixa ele bater lá para a gente ver a correção. Teste no 50%. Teste no 50% no 5 e no 3. Eu posso fazer uma operação de venda? Não posso fazer uma operação de venda, pessoal. Por quê? Porque se eu fizer uma operação de venda, principalmente porque o 40 testou para baixo também, né, que já é um indício para mim não fazer. Mas se eu fizer uma venda, eu posso no mínimo tomar um rompimento de alta na cabeça, tá? Ou, no mínimo, também pegar uma violinada, que é o caso, olha só, o que que esse candle fez? Eles realmente fazem isso. Ele pega 5 pontinhos acima, que é o ponto onde você coloca o stop, para depois violinar. O stop de 99,9% das pessoas está aqui. Então, aqui já é suficiente, ele pega a liquidez para tentar descer de novo, ok? Então, saibam que principalmente após o teste do 40 para baixo, certo? Voltando acima do 39 e o movimento em si estar vindo de uns 50%, eu necessariamente precisaria do 40 parar aqui embaixo, tá? Porque se o 40 para embaixo do 38, eu automaticamente poderia virar a minha fibra para baixo e fazer uma operação de venda. Aí o contexto estaria ao meu favor, tá? Mas fora isso, nada me indica fazer uma operação de venda. Vamos puxar um pouco por minuto nessa região para a gente estar entendendo um pouquinho também do que aconteceu lá. Máxima, mínima, 50%. Olha que interessante. Além de ele não ter chegado nos 50% antes, talvez 50 seja aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo que não testou, tá bem pequeno, tá?
mas a gente vai tentando aí. A gente não chega nos 50% e além disso ele faz isso aqui, ó, pullback de alta. Mas antes, olha só o que que ele fez. Pullback, negação, com pullback, ombro, cabeça, ombro invertido num 50% de alta. Olha como que o fractal se desenhou, cara, olha que impressionante. Se você pega num gráfico de 15 minutos, às vezes isso aqui vai estar assim, ó. Candle, daqui até aqui, né? Daqui até aqui é a formação desse candle, às vezes é o 15 ou 60, tá? Aí ele vem e faz a correção. E o que que é o movimento? Ele vai vir testar aqui, faz a correção no 50% do candle e rompe para cima. E lá nessa ponta da correção, você vai ver isso. Ombro, cabeça, ombro invertido. Pronto, pessoal. Entreguei o ouro para vocês, tá? Não tem conversa. Então, para de ficar procurando coisa difícil, para de ficar inventando, para de ficar idolatrando o que vocês escutam de entrada, de sinal, de padrão, de não sei o que, de nome de coisas que tipo assim, que são inventadas para tentar induzir vocês a terem curiosidade, tá? Eu vejo o simples, e o simples é a teoria de Down aplicada em movimentação. Os fractais vão se quebrando, vão se construindo do maior para o menor. Então, foquem e tentem fazer o backtest em relação a isso, tá? Porque se vocês não fazem o backtest em relação a isso, fica difícil. Então, onde que eu vejo esse movimento? Aqui, ó. Aqui, ó. Máxima, mínima, 50%. Coloca uma FIBO nesse candlezinho bonitinho e você vai ver a operação. Ok? Então, neste ponto, é só isso que eu precisava falar. Último quadro. Esse movimento aí foi interessante, foi a venda lá do dia, né? Que subiu, 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 subiu com todos os candles de continuidade, tá? Olha só, movimentos de 50%, movimentos de 50%, movimentos de 50%. Opa! Com cabeção invertido, o que que faz? Volta aonde? 50%, tá? Mas só para dar uma passadinha rápida. Vamos fazer o comecinho aqui de novo. A fibra eu coloquei ela aqui, considerei esse candle aqui um gatilho, tá? A gente faz o quê? O movimento completo. Movimento completo, ok? Fizemos o que? Movimento de correção, tá? Logo em seguida, o que que eu quero identificar para vocês? Eu estou num topo, então eu quero vender. Então, que hora que eu posso vender, Juan? Vocês vão vender, pessoal, na hora quando tiver a quebra. E que hora foi a quebra? Identifiquem comigo aqui, ó. Se a gente teve uma possível quebra aqui, que essa quebra poderia ter... Ela aconteceu antes, tá? Ela aconteceu antes. Foi aqui, ó. Tá vendo? Máxima, mínima, 50%. Então, se eu quiser vender aqui, eu posso vender? Sim, senhor. Pode vender. Saiba que seu alvo é a correção. Então, seu alvo era aqui, 50%, né? O 61 aqui, tá? Poderia descer mais, sim. Poderia descer mais. Mas ali era, a princípio, seu alvo, que era o primeiro, né? Dos 50%, que era o 50%. Ok, era isso. Simples assim. Então, o que que acontece aí nos demais candles? Olha só o que que esse candle aqui faz, olha só o que que esse candle aqui faz, e olha a movimentação do minuto. Fez pullback, tentou romper o fundo. Aqui, neste ponto, deste ponto, deste ponto, deste ponto, deste ponto, deste ponto, temos também, novamente, um 50%. Sim, temos. E qual é esse 50%? Este teste. Onde que eu consigo identificar esse teste, Juan? No 3 minutos. Então, olha o que que esse candle fez, né? E ele voltou, enfim, a volatilidade normal dele, mas olhem o 3 minutos. Olha o movimento. Ele vem de um 50%. Ele vem de uma negação de topo. É sim, uma negação de topo. Olha o topo, topo. Isso é uma negação de topo. Vem de um 50%. Este candle ficou abaixo do ponto de parada. Todos esses candles aqui, ó, violinaram pontos máximas negadas, pontos de gatilho, etc, etc, aí que tinha nesse ponto, que tinha muita coisa, tá? Fizemos ombro, cabeça, ombro, estrutura de baixa. Novamente, parou no ponto de parada. Novamente, quando esse candle fecha, posso colocar FIBA aqui? Posso também. Era só venda, porque a probabilidade em relação a ele estar vindo de um 50, de todas as negações, feita a estrutura no minuto de baixa,
estamos no topo macro, lá de trás, nos 60 minutos, uns 15 minutos, uns 30 minutos, mostrava. Tudo isso indicou para mim uma operação de venda neste ponto. Então, não teria conversa nenhuma a não ser operacionalizar este ponto na venda, tá? Juan, faltou teste? Pode ser que sim. Pode ser que tenha faltado o teste no candle ali do 3 minutos, por exemplo, né? Que não veio fazer um testezinho, uma pontinhazinha aqui, né? Que faltou, tá? Mas é por quê? Porque esse candle já fez muita coisa, né? Ele já fez o teste, ele já pegou toda a liquidez, né? Então, se ele já pega a liquidez, já não tem por que ficar fazendo teste. Teste é para pegar liquidez. Se ele já pegou tudo que tinha, ele tem que distribuir lá embaixo. Então, foi distribuiu lá embaixo, rompendo o fundo e dando a quantidade de fato que deveria ser feita normal, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Espero que tenham gostado do conteúdo sobre as caixinhas micro, né? Novamente, a gente vem trazendo esse assunto que eu acho que é de interesse de vocês, tá? E se vocês realmente gostaram do conteúdo, acharam válido, acharam que é de valor, tá? É um conteúdo que a gente traz com qualidade de imagem, com qualidade de conteúdo, com qualidade da entrega, tá? A gente deixa tudo do bom e do melhor para vocês. Se vocês realmente acharam isso, tá? Deixe o like de vocês e se inscrevam no canal para estar colaborando com a gente, né? Crescendo a nossa comunidade cada vez mais, né? E que se é um conteúdo realmente que vem valendo a pena e ajudando vocês, eu acredito sim que é um conteúdo que possa agregar também para outras pessoas que possam ouvir, né? Subsequentemente aí, tá? E possam estar acompanhando assim como vocês. Porque o mercado tem espaço para todo mundo, tá? Ninguém vai roubar o seu dinheiro, só se você fizer coisa errada, ok? Então, tudo bem, até a próxima e valeu!